Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Tracker Talk. Hoje falando sobre um assunto que está extremamente em alta nos últimos anos e com o advento aí da pandemia, eu acho que o pessoal ficou com um pouco de tempo mais livre aí e está começando a se dedicar a conhecer um pouquinho mais esse universo, que é o universo da internet das coisas. É um assunto que já vinha em alta, grandes players vêm fazendo grandes aberturas de mercado, como o próprio Google, a Amazon, que tem os seus equipamentos de internet das coisas, para integrar toda a parte de sensores que você pode colocar na sua casa, de temperatura, umidade, luminosidade, e assim como atuadores, desde um simples relé para fazer ligar, desligar uma lâmpada, ou até mesmo uma janela automatizada que pode ser integrada tudo via IoT. E para tratar sobre esse tema, eu trouxe um cara que trabalha com isso no dia a dia, através da sua solução, que é dedicada aos motéis. Tiago, quer dar um oi para a galera aí? Depois a gente fala um pouquinho mais da tua solução? Claro, com certeza. Boa noite, pessoal. Tudo certo aí com vocês? Então, a gente trabalha aqui já faz um tempo com desenvolvimento de sistema para motéis e é um cenário muito interessante porque é onde a gente consegue aplicar essa internet das coisas na prática. Então, a gente desenvolve aplicativo para desktop, mobile e o que está dando, que é o coração do aplicativo mesmo, que traz mais valor ainda para o nosso sistema, é justamente essa parte de internet das coisas. Então, automação e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouco sobre como funciona isso no cenário dos motéis e como a gente faz tudo isso funcionar. Legal, bacana. Tiago, só para a gente dar uma alinhada com relação ao tema. O que tu entende por internet das coisas? O que vem a ser? O que compõe esse universo para ti? Olha, internet das coisas, até parando para pensar na palavra, né, que é uma palavra até meio chula, assim, né, coisas. E, cara, e coisa é qualquer coisa mesmo. Então, a internet das coisas, a gente está falando de dispositivos que, pode ser, normalmente, né, são dispositivos pequenos, que têm uma quantidade de sensores, atuadores, como você comentou, pode disparar alguma coisa, ou seja, você consegue ler o seu mundo aqui ao redor e, com base, né, nessas informações, tomar alguma decisão, sabe? E é claro, eles tá tendo uma grande revolução agora porque a gente está chegando num nível de conexão mais resiliente, né? Poder ter, então, conversar às vezes com uma nuvem e tu esperar com pouca falha e tudo mais. Então, está começando a simplificar esses dispositivos e está cada vez mais barato. Então, é um mundo novo que abre, sabe? Então, é bem interessante, bem legal. Legal. Como tu mesmo falou ali, então, a época atual, ela está facilitando um bocado essa aderência à internet das coisas. Mas não é algo novo, né? Tu fez ciência da computação, assim como eu. A gente tinha umas matérias de eletrônica que te brincava com microcontrolador programável lá, mas naquela época realmente era algo extremamente grotesco de a gente fazer aquilo funcionar e dizer que aquilo era uma solução. Né? Eu acho que tu teve essa mesma experiência que eu na faculdade, assim, né? Sim, Tipo, com legal, certeza. bacana brincar com isso, mas esquece isso agora, né? Não, com certeza. Mas nessa questão, teve uma grande evolução ali. Quando eu comecei aqui, comecei a faculdade em 2007, tá? Você já é de um tempinho mais atrás, né, Johnny? Um Então... pouquinho mais atrás. Mas não muito, não muito, não muito. Mas eu quando eu comecei a entrar nesse mundo aí, já existia o tal do PIC. Não sei se você lembra já ouviu falar Já. do PIC, que é um microcontrolador. Hoje em dia a gente fala de Arduino, né, e outras coisas aí, Raspberry. São dispositivos muito mais potentes, né, com muita mais capacidade de programação, de processamento. Mas quando eu comecei aqui na empresa, tudo mais, né, meu pai desenvolve essas soluções faz muito tempo já. Então, né, sempre foi lidando com o PIC. O PIC é um microcontrolador bem pequenininho ali, bem pequenininho no sentido também de capacidade, sabe? Uhum. Então, né, a melhor maneira de tu extrair o potencial de um PIC é programando em assembly, por exemplo. Então, você até tem ali ferramenta de C++, algum Basic e tudo mais, mas se você quer extrair realmente, precisa fazer uma aplicação confiável e tal, cara, tu vai para o Assembly
e tu vai se divertir com Assembly, tá? Meu pai se diverte muito até hoje com Assembly, tá? Não é impossível, tá? Não é impossível, mas hoje facilitou muito. Então, tipo, tem uma abertura muito grande aí, né? Tá muito mais fácil você aprender, muito mais fácil você desenvolver. E junto com isso, com esse boom aí que teve desses dispositivos, essa gama de sensores, né? Que hoje está muito mais fácil, né? Então, tem sensor de temperatura, e quando eu falo temperatura, pode ser em contato mesmo, né? Você encostar o sensor ali e medir uma temperatura para você e você pegar essa informação, ou pode ser só pela luz mesmo, né? Pode ser uma câmera, né? Uma pequena câmera embutida em algum lugar e giroscópio, sensor de gás, cara, você consegue botar, tipo ampliar os sentidos do teu sistema, sabe? Então ele vai começar a enxergar, vai começar a ouvir, vai começar a ter e você vai ter muitas ideias com isso e vai poder, né, implementar coisas mais inteligentes no teu sistema. Mas tem muita aplicação, muito sensor, muita coisa legal, assim. Hoje em dia está muito mais fácil, muito mais fácil. Legal, legal. Bom, tu comentou de Assembler, comentou de C, e ao mesmo tempo tu comentou de algumas arquiteturas que são mais alto níveis, como o próprio Raspberry Pi, né? Que já dá para te instalar até um sistema operacional dentro dele. Eu queria que tu comentasse um pouquinho com a galera aí como é que tá esse cenário mais recente. Se eu preciso saber de eletrônica para poder começar no mundo de IoT, ou se, mesmo sem saber de eletrônica, eu consigo criar uma solução, consigo utilizar esses equipamentos para desenvolver, integrar sensores, integrar atuadores. Tá mais fácil de fazer essas integrações e bolar uma solução em cima disso? Tá muito mais fácil. Hoje em dia, o que eu tenho percebido, assim, é que é algo até de coisas de adolescente, né? O pessoal hoje em dia está aprendendo já robótica na escola. Pô, na minha época eu desmontava, então a galera hoje monta. Exatamente, exatamente. E não é porque é fácil, Johnny, porque, cara, esse mundo de programação, de TI e tal, cara, nada é fácil, tá? É até errado a gente às vezes fala, não, isso aqui é fácil, a gente consegue. Cara, nada é simples, nada é fácil, porém, com dedicação e tempo você consegue ir fazendo. Se você precisa de conhecimento de eletrônica, cara, eu acho que para você iniciar, você precisa de muito básico. Se você pegar um tutorial, às vezes uma plataforma do próprio, aquele kit de iniciante do Arduino, e vendo vídeos aí na internet e tal, você consegue já desenvolver alguma coisa, você consegue ver algo na prática. A gente teve uma experiência muito legal, eu e meu pai, né, aqui na empresa, que um tempo atrás teve uma amiga minha, a Morgana, que ela dá aula lá na Praia Grande, não sei se você está ligado à Praia Grande, cidade vizinha, e aqui Criciúma já é o interior, né, Praia Grande é mais interior, e ela tem um aluno que é do interior, o cara Nossa. viu cara, é impressionante, sim, e realmente, assim, o acesso lá é mais difícil e tal, né, a minha esposa é da cidade vizinha lá, né, ela nasceu lá, Mamptuba. Então, tipo, e lá é um pouquinho mais por interior ainda esse menino, que é o João. O João, cara, ele viu um vídeo na internet lá, eu acho, do Manual do Mundo. Até fiquei curioso, acabei não parando para ver, sabe? Mas, Johnny, a Morgana pegou, né, a professora dele perguntou, olha, Thiago, dá uma mão aqui pro rapaz aqui, que ele tá me falando de Arduino e não sei o quê. Cara, eu não entendo nada disso aí. Daí, tá, beleza, chama. Daí teve uma oportunidade que ele pôde vir aqui na empresa e tal, a gente mostrou assim para ele e tal, né? E a gente comprou um kit de desenvolvimento e deu para ele. E depois eu falei, mostrei programação para ele, que eu gosto mais de programação, meu pai mostrou, né, os Arduino e tudo mais. Depois de um tempo, cara, eu pensei, o rapaz nunca mais me ligou, não falou mais comigo. Eu acho que, né, morreu o assunto ali. Cara, chegou o final do ano, ele estava fazendo até anotei aqui, um sistema de irrigação, tá? Olha, com Arduino. Então, o cara né, tipo, é uma pessoa o quê? Inteligente, né, com certeza, tudo mais, mas muito persistente, sabe? Então, você tem que ter persistência. Para estar nesse mundo, tem que ter persistência, vai aprender, vai ter que, né, nada funciona de primeira quando você não sabe o que está fazendo direito, então, mas dá para você aprender sim, dá para entrar nesse mundo, se você gosta disso, pode ir atrás que dá certo.
Legal, bacana. Lembrando que o Tracker Talk, ele é um programa interativo, então se o nosso público que está nos assistindo agora, nesse momento, tiver algum questionamento para perguntar para mim ou para o Thiago, fique à vontade. Aproveitar esse momento também para mandar um abraço para a galera que já postou aqui nos comentários para a gente, o Marcelo, o Jonas, o Sérgio Serjão, grande abraço, Serjão, o Anderson e o Sandro, tá? Inclusive o Anderson falou só monstros aí. Eu não sei se ele quis falar monstros em conhecimento ou monstros na aparência, né? Que eu acho que tá mais pra aparência, né, Thiago? Não, boa noite, Andinho. Boa noite, Andinho. Eu esqueci de dar uma boa noite para ele. Eu falei que ia dar boa noite para ele. Tá certo, tá massa. E o Sandro Medeiros, então, que também está nos assistindo aí. Uma boa noite para todo mundo que nos assiste e para quem vai nos assistir também, né? Depois no gravado. Se você não teve oportunidade ainda de assistir um Tracker Talk ao vivo, não perca, né? Se inscreve ali no canal, marca o sininho para estar com a gente aqui ao vivo, que você vai poder participar junto também aqui das nossas conversas, do nosso bate-papo. Enquanto não chega nenhuma pergunta, Thiago, eu vou te fazendo as minhas, tá? Eu tenho muitas perguntas com relação às tuas soluções, que eu sei que o teu universo é muito bacana, né? Tu conseguiu criar uma solução em cima de algo que era vamos dizer assim, uma onda, né? Tipo, a internet das coisas virou uma onda e tal, só que como tu mesmo falou, não foi uma coisa que foi criada do dia para a noite, é uma coisa que vocês já vêm trabalhando já há alguns anos, né? Primeiramente lá com o teu pai, criando algumas soluções, um pouco mais com eletrônica do que com programação, depois agregando tu a essa sociedade, que daí já vem criando ali algumas soluções mais complexas, que envolvem serviços, que envolvem programação, a própria comunicação com o sistema, que já abrange um patamar totalmente diferente, né? Como tu mesmo falou, o teu sistema ele começa a criar olhos, ouvidos, olfato, tudo que tu precisa realmente para fazer a coisa acontecer. Então, nesse cenário que tu trabalha, nesse momento assim que tá fazendo ali algumas soluções para o teu sistema, algumas demandas que aparecem no sistema, onde que tu consegue aplicar a internet das coisas e o que tu já trabalhou ali que tu acha que, não, isso aqui ficou legal, a gente poderia fazer de um jeito estilo, acender uma lâmpada, eu poderia vir aqui, ligar e desligar uma lâmpada, pô, mas é bem mais legal que as coisas, porque eu posso fazer tal coisa. Como é que tu aplicou isso? Conta para nós. Então, a solução para os motéis, ele tem um foco muito grande em antifraude, tá? Na verdade, começou essa história aí de começar a usar isso porque a gente tem o sistema tem essa importância, sabe? De não deixar ninguém fraudar o motel. O que é fraudar um motel, né? Simplesmente deixar o recepcionista que está lá, às vezes, sozinho, ocupar uma suíte por fora do sistema. Então, é isso que é o fundamental, tá? É isso onde, né, economiza dinheiro do proprietário, né, do moteleiro, mas também não prejudica o cliente, né, de alguma maneira e tal, então tá tudo certo, então você tem garantia que está funcionando. E como a gente faz isso? Primeiro, não manda energia de jeito nenhum para uma suíte se ela não estiver ocupada ou não estiver em limpeza, tá? Então, começa com esse princípio. Então, só vai ter uma suíte com energia lá no teu motel se ela tiver nesses dois parâmetros, ocupado ou limpeza. E, claro, depois, ao redor disso, começa a crescer mais algumas coisas. Pô, a gente pode pegar, por exemplo, o sensor da porta, colocar um sensor na porta e saber qual horário que a camareira entrou, né? Opa, e se entrou? Por que ela entrou lá aquele horário? Né? Então, tu começa a buscar informações, colher dados e montar essas informações, né? E é claro, o cliente chega lá no motel, né? Tem uma questão assim de privacidade, né? Então você chega no motel, tem um painel, você escolhe a suíte e tem que abre o portão sozinho, né? Às vezes daí você aproveita e já começa a piscar uma luz lá fora para indicar para o cliente já qual a garagem que ele tem que entrar, né? Já abre o portão sozinho, então começa a agregar essas coisas assim dentro dessa solução, né? E a ideia do sistema é essa, né? Então a gente volta e meia também está pensando em colocar mais quem sabe uma tag para poder ler exatamente qual foi a camareira que entrou lá, sabe? Para destravar uma porta. Então a gente começa a botar mais coisinhas assim, né? Hoje a nossa solução ela é mais
focada no... Então, nossa solução hoje, a gente precisa do quê? Como a gente está envolvendo que é um cenário mais crítico, tá? Querendo ou não, cara, se um cliente tocar lá na tela, às vezes não tem um recepcionista nem prestando atenção lá, e se não abrir um portão lá na hora, cara, você, né, vai ter já algum problema. Vai ter um problema lá com talvez alguém batendo na tela, quebrando alguma coisa, quebrando algum portão. Às vezes tem essas situações, sabe? Tu não é atendido, vai ter alguém buzinando. Enfim, isso gera conflito com o cliente. Então, a gente hoje usa uma solução para poder ter essa resiliência na conexão e tudo mais. A gente usa hoje uma rede industrial, daí, tá? A gente usa a RS485, e a gente manda para um computador, e esse computador, daí sim, passa para a nuvem, faz, né, todo esse... colhe essas informações todas, monta, né, daí o proprietário, o moteleiro consegue acompanhar bonitinho, saber tudo o que aconteceu, e inclusive em tempo real, sabe, o que está acontecendo. Então, né, e como tu comentou, às vezes é legal o cara né, acender uma lâmpada com o celular. Esses dias, durante a Covid, aí, porque até hoje, tá, Johnny, a gente nunca conseguiu, não teve essa necessidade. Tipo, cara, o moteleiro quer abrir um portão pelo celular, não tem essa necessidade, sabe? Mas daí, durante a pandemia aí, que o pessoal ficou parado, o pessoal começou a ter essas ideias, assim. Aí, opa, dá para botar isso sim. Daí a gente foi lá, implementou e, pô, o pessoal tava feliz lá com o controle remoto e podendo abrir o portão, sabe? Então é esse tipo de coisa que a gente começa a enxergar. Legal. Tu comentou ali da infraestrutura, né, que vocês usam rede industrial e tudo mais. Isso realmente é muito importante, a decisão de como que tu vai tratar a tua infraestrutura numa solução de IoT, ela é extremamente importante para o sucesso da solução, né? Vocês chegaram a sofrer essas decisões que vocês acabaram tomando. Deixa eu mudar um pouco a minha pergunta. Essas decisões que vocês acabaram tomando, tipo, de usar a rede industrial, de usar um tipo de cabeamento, foi baseado na experiência de vocês? Ó, a gente tentou isso aqui, deu errado, fomos por esse outro caminho. Como é que foi essa navegação da solução para chegar na solução que vocês têm hoje? Não, com certeza. Isso aí é um aprendizado, né, e é constante, né? Você não vai conseguir desenvolver um sistema e colocar ele em produção e achar que não vai ter nenhuma mudança. É constante. Sempre vai dar algum problema, sempre vai dar alguma coisa. E, obviamente, a gente testou também, tipo, hoje em dia, né, é muito mais simples, se você até pegar tutoriais e tudo mais, está muito mastigado para você usar, por exemplo, TCP/IP, né? Uhum. Você pode, né, mas daí você precisa ter uma boa infraestrutura de rede, né? E às vezes você está longe, então a gente atende motel em todo o país. Então tem cliente em Brasília, por exemplo, que se der um problema lá na rede, às vezes a gente não tem como garantir que está tudo ok lá. Então, né, às vezes vai uma pessoa de internet lá, alguém da informática e mexe lá e desconfigura, não sei, algum problema desse gênero, né? Então, por isso que a gente escolheu essa rede já mais específica para esse cenário, né? Então, e como o computador ali, o sistema, ele é distribuído, parte dele fica realmente na recepção, tem um servidor lá na recepção, e parte também usa os nossos servidores daí na nuvem e tal, né, tudo mais. Então, a gente faz a arquitetura desse jeito, né? Então, até se falhar a internet, se falhar qualquer coisa, continua rodando normal a automação, tá? Então, essa é a ideia. Conta um pouquinho dessa arquitetura de vocês aí. Tu falou, tem uma parte na nuvem, tem uma parte desktop, tem uma parte que é a internet das coisas, tem a rede de comunicação. Como é que se configura toda essa arquitetura de vocês, toda essa stack que vocês acabam utilizando dentro do sistema de vocês? Conta para nós aí, até para a gente entender como é que a internet das coisas acaba se encaixando num sistema tradicional, né? Então, é que tem vários... só comentando tua última frase aí, é porque, olha, eu vou te falar, a gente pode botar a internet das coisas aí em vários ambientes. Então, é que hoje essa aplicação que a gente tem, né, nos motéis, ela está muito unida ali com o nosso sistema, com a base do sistema, né? Mas a gente pensa, assim, às vezes colocar
Por exemplo, como eu comentei, pode ser a tag lá da camareira que fez a limpeza, pode ser alguma coisa assim. Às vezes ela não precisa estar acoplada ali, né? A gente pode botar por fora essa informação. A gente pode coletar por fora, fazer ele conectado aí, assim, diretamente, já não passar por intermediário, né? Porque hoje em dia está ficando mais fácil isso, e o mundo está caminhando para isso, né? Quando vir o 5G mesmo, a gente tiver uma conexão né, resiliente mesmo, que a gente pode confiar, né, que vai ter pouca queda e tal, e com nuvem agora, né, com uptime 99%, né, então a gente consegue confiar mais e poder botar fazer essas soluções até às vezes mais críticas, né, e mais desacoplado do sistema mesmo. Então você pega essa informação, talvez, né, manda para um servidor, pega via API depois ali, né, faz um serviço só para isso, né, então você pode ir juntando. E a stack que a gente usa hoje aqui na empresa é o seguinte: a gente tem um sistema normal, aí vamos dizer assim, né? Um sistema seria tipo um ERP, vamos dizer, um frente de caixa, onde o recepcionista atua. Se ele não tiver automação, o recepcionista daí vai clicar com um botãozinho ali em cima, com o mouse ali em cima da suíte, vai ocupar a suíte, vai botar em limpeza manualmente, vai fazer essas operações aí, né? E daí tem esse sistema desktop, que é em .NET. Na verdade, eu gosto muito do .NET, então eu procuro sempre colocar .NET... O Ricardo é da comunidade .NET, está aqui, inclusive, complementando a minha pergunta, né? Parabéns pela live, gostaria de saber se você faz comunicação aqui com a nuvem, como Azure IoT ou Amazon. Eu acho que dentro do tua stack ali, tu pode comentar um pouquinho se tu usa ou não, e de repente, por que não, né? Então, hoje a gente usa... Eu tenho um servidor próprio mesmo, no metal ali mesmo, sabe? Bare metal. Então, a gente não... Até agora a gente não utilizou nenhuma solução, porque a gente não teve necessidade, tá? Mas são soluções muito interessantes aí. Então, a gente tem tanto para te complementar um IoT, né? Que às vezes... um IoT é um dispositivo, digamos, um Arduino, um Raspberry. Ele não vai ter, por exemplo, capacidade de processar uma imagem em tempo real ali, né? Ou tipo, fazer um reconhecimento facial. Talvez ele vai conseguir, mas ele pode sim, né, conectar via nuvem, né, com a nuvem, e poder ter todo esse recurso da nuvem, né? Que daí você tem um recurso praticamente infinito lá, né? Então, você consegue aliar essas duas coisas, né? Mas hoje a gente utiliza serviço de terceiros, né? De nuvem e tal, mas para coisas periféricas, entendeu? Na nossa stack mesmo ali, a gente tem o próprio servidor próprio e tudo rodando .NET. .NET é muito maravilhoso. Vocês têm que usar o .NET. Tá ganhando quando da Microsoft para ficar fazendo essas propagandas? Brincadeira. Não, sei que o Thiago realmente é um apaixonado aí pela plataforma, mas é porque ela também te ajudou muito aí, né? Tu comentou da comunicação ali do teu sistema, então que ativa uma switch, desativa uma switch. Como é que vocês acabam fazendo essa comunicação com os dispositivos lá na ponta? É realmente mais alto nível ou é baseado no Serjão lá fazendo a comunicação fio a fio, vamos dizer assim, no dispositivo? Como é que isso está implantado na solução de vocês? E se tem perspectiva daqui a pouco de mudar isso daí também? Então, hoje, como eu comentei, como a gente usa essa rede 485, essa rede é bem simples, tá? Se você olhar ali o funcionamento dela, a comunicação dela basicamente é um fiozinho que vai e outro que vem, sabe? A comunicação serial básica ali, e o protocolo é tipo um radioamador. Então, tipo, enquanto uma controladora, imagina assim, tá, gente? Que tem controladoras em todo motel, e no caso, normalmente tá uma para cada suíte, às vezes, né? Às vezes tem umas sobressalentes, assim, uma para controlar a entrada, a saída, esse tipo de coisa, né? Mas então elas estão interligadas por esse único cabo. Então é uma solução até bem simples, assim, de você pegar e implementar essa rede 485. Então, quando eu solicito, por exemplo, dou um comando para abrir um portão para a controladora número 1, né? Então, todas elas ouvem, mas só um vai lá e
responde ali, sabe? Então vai lá e, opa, minha vez de falar, então vou falar agora. Daí pega e responde ali. Então hoje é isso que funciona, tá? Só porque as coisas estão evoluindo muito rápido. E passar cabo, por mais que seja só um único cabo, né? Porque se fosse até uma solução TCP/IP, imagina, teria um cabo para cada controladora, sabe? Tudo isso aí vai ficando um pouco mais complexo também, né? Na hora que você implanta num cliente, tudo isso é custo, né? E também pode dar mais problema, tudo mais. Então a gente tentou optar por esse cenário mais simples. Mas hoje em dia tem um tal de ESP32 que é muito, muito doido, assim, o negócio, ele tem uma rede própria, Wi-Fi, tá, então, aliás, wireless, né, é uma rede sem fio, e ele é muito inteligente, sabe, ele já tem um protocolo lá implementado, então, digamos que hoje passa por um cabo, poderia ser, hoje a gente está caminhando para isso, tá, para simplificar até a implantação do sistema no motel, né, essa implantação de automação. Então, até para simplificar, a gente está olhando já para esse dispositivo aí. É parecido com a ideia assim, do Arduino também, né? Ele tem um pequeno dispositivo e você consegue usar essa rede sem fio por exemplo, digamos que por algum motivo, né, um motel, cara, tem uma distância X ali, digamos 100 metros. Cara, uma controladora vai comunicando com a outra para chegar a mensagem até no final, entendeu? Então, opa, uma desconectou, não tem problema, ele vai lá e consegue passar para a próxima. Então é uma solução muito, muito massa, assim, muito massa, e é viável, né? A gente está fazendo teste e tal, e é muito viável, e é bem interessante. Espero a gente conseguir implementar isso nos próximos meses aí, né? Mas é bem legal. Bem legal. Que legal. E aí, esse ESP32 vai ser a controladora de vocês. Só para explicar para o pessoal, então, a controladora é aquilo que agrupa os comandos que vão ser executados na suíte, né? Ligar, desligar a energia, ouvir o sensor da porta, esse tipo de coisa. É ela que realmente faz toda essa comunicação com o teu sistema. A gente chama de controladora, né? Não sei se é um nome adequado aí para, né, mas faz muitos anos já que a gente chama dela. A solução que vocês têm esse nome é porque é adequado. Não, e outra, né? Tipo, o pessoal chama, às vezes, o painel de autoatendimento de Naomi, sabe? Dá nome feminino para o painel. Então, até o pessoal do motel mesmo lá, a Naomi parou de falar hoje, sabe? Oh. Então, o pessoal, o nome é o de menos, né? O pessoal consegue fazer os nomes aí. Mas por exemplo, a gente chama de controladora, mas, por exemplo, aqui, ó, isso aqui esse é um Arduino, né, um Uno, e nossa controladora parece muito com isso aqui. Só que qual que é a moral do Arduino? O Arduino ele está no formato aqui basicamente de Lego, tá? Você vai conseguir acoplar coisas nele. Ele é muito didático, ele é muito fácil de você lidar, e só porque para implementar isso num cliente, a gente não consegue, às vezes, né, chegar num nível de até para facilitar o suporte e tal, pensa que às vezes teria penduricalhos aqui, né, para a gente poder acionar. Aqui não tem relés, por exemplo, para a gente poder acionar alguma coisa. Então, né, você enfiar um monte de fio aqui, enfim, é algo complexo. Então, o que a gente faz? A gente pega e desenha uma placa própria que a gente chama de controladora, tá? Deixa eu mostrar ela aqui. Isso aqui é meu pai que desenhou. Não tem nada a ver com o Arduino, tá? Porém, ele usa o mesmo chip do Arduino. Aí que está a graça do negócio. Então, isso aqui, na verdade, tem a capacidade de processamento do Arduino, funciona as bibliotecas do Arduino. Se eu quiser pegar um código agora ali em C++ do Arduino e jogar para cá, vai rodar tranquilamente. Então, essa é a ideia. Daí está no formato mais industrial. Então, esse que é a controladora no final que eu estou falando, é isso. Então, aqui são os relés, ó, já está acoplado aqui os relés que ele dispara para abrir portões e tudo mais. E já tem as entradas ali para a gente pegar esses sinais dos sensores, né? Normalmente a gente usa sensor de porta, que é algo mais simples, né? Portão, tudo mais. Porém, a gente também já desenvolveu sensores de temperatura, esse tipo de coisa também. É o mesmo esquema, né? A mesma ideia. A ideia é a mesma. Só para eu entender um pouquinho, onde é que a tua solução, por exemplo, poderia utilizar um sensor de temperatura? É claro que não é para medir a temperatura do quarto, né?
Poderia ser. Poderia ser. Porque a gente pode automatizar o quarto também, Johnny. A gente pode botar um Deixar uma painel temperatura mais agradável ali. Exato, poderia ser, né? Tipo, a gente desenvolveu recentemente aí um painel de cabeceira bem legal, assim, também usando essa mesma controladora, ou seja, a mesma ideia do chip ali do Arduino, né? Ele tem uma tela com interface gráfica, né? E então divide um pouco o processamento, porque o Arduino não tem capacidade de processar, por exemplo, uma interface ali bonitinha, tá? O Arduino é muito mais fraquinho, não é um Raspberry. O Raspberry já é um computador mais robusto, né? Vamos dizer assim. Mas a gente desenvolveu essa solução e eu vou te falar, eu queria muito que tivesse esse charme de mostrar a temperatura ambiente ali. Só para o cliente saber, entrou dentro da suíte, opa, tá, sei lá, 22 graus aqui, legal. Né? Vou ligar o ar-condicionado, vou fazer alguma coisa. Então, é uma solução. Porém, a gente, em um cliente só isso, a gente implantou um sensor de temperatura na caldeira do cliente. Então, tem uma preocupação desse moteleiro, por exemplo, cara, toda vez que você abre a água, tem que vir uma água quentinha. Então, ele cuida direto, né? Nesse caso, a gente só colheu essa informação e mostra para ele em tempo real e num gráfico também. Depois, se ele quiser ver o histórico e tal, se deu defeito, alguma coisa assim. Então, ele tem um sistema de aquecimento e tal, então a gente consegue coletar essa temperatura. Para esse mesmo cliente também, a gente fez um esquema de medir o nível da água da caixa d'água, porque tem esse problema também, né? Já pensou faltar água num motel, num hotel, né? Hotelaria tem que ter água para funcionar de qualquer jeito, né? Então ele tinha esse problema, quando a caixa d'água fica vazia, ele já recebe um aviso, né? Então ele consegue acompanhar e pelo celular, inclusive, e receber esse aviso. Então legal. A gente também botou isso. Bacana, bacana. O professor Tiago está perguntando aqui uma coisa. Ô, Tiago, muito bacana isso. Não rola um hands-on de rede mesh com SP32 no próximo set da SATIC? Não, com certeza. Eu vou convidar o meu pai, que é meu sócio, e ele que desenvolve essas coisas. Ele gosta muito de brincar com isso. Então eu vou convidar ele para fazer isso. Com certeza ele vai topar. A gente também tem uma comunidade, né? Deixar aí avisado para a galera que nós começamos uma comunidade de internet das coisas aqui de Criciúma, que está meio parada, exatamente porque a gente precisa de mais pessoas. Então, se você tem interesse aí pela temática, pela internet das coisas, por essa cultura maker, se inscreve amanhã, vai estar os links aqui na descrição do vídeo de contato com a LabTrack. Um deles é a nossa comunidade no WhatsApp. Entre em contato com a gente ali, que a gente encaminha vocês também para a nossa comunidade de IoT. Show! Tiago, tem mais algumas outras perguntas que eu tenho aqui. Uma delas, tu já mostrou ali o Arduino, então vocês conseguiram adaptar o Arduino para fazer algo mais comercial, né? Você teve que desenhar a placa, criar os circuitos, colocar ali a solução que tu precisava, né? Então já deu para ver que vocês colocaram ali um banco de relés, que era o que basicamente vocês iam precisar para automatizar o quarto em si, né? Mas se eu sou um cara que daqui a pouco não sou muito fã de ficar criando plaquinha, soldando componente, como é que eu posso criar a minha solução de IoT, pensando daqui a pouco numa automação residencial, comercial, ou até mesmo predial, né? Vamos supor que eu, sei lá, estou vendo uma solução para restaurante, solução para qualquer coisa, e eu quero começar a criar minha solução de IoT. Eu vou poder pegar essas plaquinhas prontas, essas boards que a gente chama, né, de programação, e empacotar elas numa solução final, ou não? Realmente as boards são só para brincar em casa e eu vou ter que desenhar, fazer a board certa para minha solução, com o desenho da placa, com todos os componentes que eu preciso. Então, a solução, né, que é no caso o Arduino, se você comprar o kit lá do Arduino e tal, e comprando também as pecinhas, encaixando e tal, você vai conseguir chegar numa solução e, por incrível que pareça, você vai conseguir atender, resolver o problema, sabe? Mas o que acontece, né, Johnny? Uma coisa é você resolver o problema de, digamos, você quer testar, por exemplo, validar uma ideia, né? Por exemplo, teve uma vez que a gente queria
medir o tamanho do frango que estava passando lá na Agrovênito, sabe? A gente estava fazendo um sistema desse. Então, eles precisavam, por exemplo, tomar a decisão de se o frango era pequeno, ia para um lado, e se fosse grande, ia para o outro. Então, né, a gente, vamos fazer, só para testar uma ideia, a gente vai criar uma placa do zero, né? E, né, cara, a gente só quer ver se funciona isso aqui. E qual a ideia, né? Como eu comentei, tem vários sensores, tá? Vários sensores à disposição. E um deles, daí meu pai teve a ideia de usar o giroscópio. Qual a ideia? Faz o frango passar por que o frango, ele tem o peitinho dele, ele, dependendo do tamanho, ele é mais... quando ele é mais gordinho, o peito dele é maior, sabe? Então, se o frango esbarrasse, inclinasse, pela inclinação do frango, você ia conseguir saber se o frango era grande ou pequeno já. Então, se ele inclinasse pouco, entendeu? Tipo, consegue ter essa solução. Mas, a gente não foi sair fazendo uma placa já específica para isso aqui, não, vai vir um giroscópio, não sei o que, não. A gente testa, valida essa ideia e põe em produção até lá, sabe? Põe lá na indústria mesmo, vê se funciona, deu certo. Daí agora sim, agora a gente pode pensar, né, num produto comercial, sabe? Daí quando você fala de produto mesmo, daí eu já não acho tão indicado, né? Mas às vezes, dependendo da maneira que você monta, né? Às vezes vai botar tudo dentro de uma caixa, depende muito para tua necessidade, né? Às vezes, às vezes você quer colocar também um sensor de temperatura, cara, às vezes, como eu não cheguei a dar esse exemplo, mas o meu pai com minha sobrinha, com o pessoal lá do SESI, eles fizeram um tijolinho inteligente para poder medir a temperatura da colmeia e poder esquentar o tijolinho e fazer a colmeia sobreviver, sabe, durante o inverno e tal. Então, mas às vezes, beleza, né, fizeram essa aplicação e deu certo, funciona o negócio. Às vezes, na vida real, você não vai conseguir simplesmente jogar o tijolinho lá, né, o Arduino lá de qualquer jeito. Então, na indústria também é muito assim, né? E, na verdade, eu acho que na maioria dos ambientes assim, comerciais, né, tem gente que vai lá, esbarra no negócio, molha, sei lá, tem vários fatores aí, né, também. Então, por isso que a questão de produto eu não recomendo. E a própria board também, eu acho que influencia nisso, né? Porque se eu vou usar uma board, por exemplo, como tu falou de Arduino, ela mesmo, a especificação dela é para esses tipos de teste, laboratório. Já se eu pego uma board como um Raspberry Pi, ele já é uma máquina pronta, daí já tem até cases para te poder modelar ele numa casezinha e deixar rodando realmente em produção, né? Como a gente já vê algumas ideias até esses gameplay de Arduino, enfim, várias coisas que o pessoal de Arduino, não, desculpa, de Raspberry Pi. Então, as soluções já de Raspberry Pi já é um pouquinho diferente, né? Ele já realmente já vem mais pronto, é mais fácil de eu encaixar e deixar ela como uma solução comercial, né? Com certeza, com certeza. Mas a board mesmo ali, aquela mais simplesinha, é muito difícil, não, para te fazer realmente alguma coisa, botar assim, né, às vezes para validar uma ideia até vai, mas para botar em produção mesmo é mais difícil. Legal. Tu comentou ali da solução do frango, e de onde é que sai essas grandes ideias aí do seu Sérgio, de, tipo, para eu saber o tamanho do frango, eu vou usar um giroscópio? Como é que ele consegue desentocar essas ideias doidas, cara? Não, velho, é engenhoso, rapaz. Começa a ter as ideias. Mas tipo, quando você tem um arsenal, é por isso que eu acho que é importante o seguinte, Johnny. Para poder você sacar essas oportunidades, né, de criar produto novo, tudo mais, você tem que conhecer as ferramentas que você tem. Então, o pai é uma pessoa que pesquisa muito, né, tá sempre pesquisando, né, então estuda bastante, sabe de todas as novidades, então facilita um pouco, né, então, cara, se você falar, cara, eu queria medir, ver se tem gás aqui ou não, o pai já tá ligado, não, tem tal sensor de tal especificação, não sei o que e tudo mais, dá para fazer isso aí, entendeu? Então, tipo, quando você... então, eu acho que é importante, na verdade, todo programador, ou todo mundo que está nessa área aí, né, tem sistema, faz, né, sistema para qualquer coisa, cara. Eu acho que até para padaria, no caso, você já poderia ter alguma sacada sabendo que tem uma ferramenta dessa, né?
E às vezes você acha uma solução de mercado aí. Então você vê uma lacuna e você pode, às vezes, empacotar esse IoT num serviço mesmo, né? Então, tipo, cara, ó, você compra esse aparelhinho, põe lá, eu te forneço aqui uma API para saber o tamanho do frango, por exemplo. E daí tu integra já com o sistema, né? Faz essa Sistema de solução com o sistema gestão da de indústria e consome e aqui. consome. Então, né, eu acho que todo mundo deveria pensar um pouco nas possibilidades que tem, porque tem muita possibilidade. Então, Legal. tipo, quando você coloca, por exemplo, cara, imagina se um carro conseguisse ter câmeras ao redor, ter um sistema de radar, dá para fazer ele dirigir sozinho. E é isso que acontece, né? Tu vê lá o Tesla fazendo isso, o Tesla fazendo isso. Será que o Elon Musk pensou assim, tipo, dá para botar isso, sensor e tal, vamos fazer ele andar sozinho? Mas com certeza, é os passos, né, que a gente dá. Então, por isso tem que Legal. saber conhecer que existe, tem que saber, né, as possibilidades que tem. E assim, em matérias de sensores e tal, tem uma infinidade, tá? É muita coisa mesmo, muita coisa. Por Aproveitando essa exemplo, tua afirmação, o Anderson, ele perguntou aqui, né? Giroscópio, temperatura, quais outros sensores você considera básico para começar a explorar o universo aí do Internet das Coisas? então, vai da necessidade que você está bolando aí, tá? Daí você pega e pesquisa um pouco se de alguma maneira. Mas assim, tá? O de que é de praxe. Cara, sensor de temperatura é um negócio interessante. Ah, giroscópio, acelerômetro, sensor ultrassônico. Às vezes você quer medir a distância de alguma coisa. Então, tipo, pô, como é que eu meço a distância? Cara, você pode usar a luz. Então tem laser. Cara, olha só que coisa maneira, né? Você consegue ultrassônico, como eu comentei, então com som você consegue né, pegar essa informação da distância. A gente usa isso para, por exemplo, para em algum cenário, em alguns motéis que não tem como colocar aquela fotocélula tradicional, aquele sensor de barreira tradicional, né? Às vezes por questões ali da posição do carro e tal, o carro vai bater, né? Não adianta, estraga. Cara, põe um negócio desse no teto. E realmente tu consegue botar isso ali fácil, né? Um sensor desse e saber a distância e saber se tem um carro lá ou não, né? Então, tipo, olha, de conectividade, assim, tem Bluetooth, tem rede GSM, então tu pode mandar uma mensagem, fazer o dispositivo mesmo, mandar uma mensagem via celular, né? Tu não precisa nem às vezes consumir algum serviço. Enfim, nossa, tem muita coisa. Mas normalmente é isso aí. Tu consegue ler cor também, né? E o próprio envolvimento da pessoa nesse universo, ele começa a se questionar, tipo, que sensor que eu vou usar, que sensor que eu posso estar buscando para estar usando nessa minha solução, né? Eu vi que o pessoal, por exemplo, até durante a quarentena aí, quis fazer uns álcool gel automatizado, né? Que basicamente era um motor de passo e um elástico em cima do negócio que empurra ali o bagulho do álcool gel para baixo. Aí tu chegava com esse sensor de proximidade e o elástico meio que era puxado pelo motor de passo que fazia ele baixar e aí tu tinha o álcool gel ali na tua mão. Então, quer dizer, tem 1001 formas de você fazer a mesma solução. Você poderia utilizar um próprio sensor laser, poderia utilizar daqui a pouco uma prensa digitalizada para poder fazer o apertar ali do álcool gel, ou até mesmo um controlador de fluxo que deixa ou não deixa passar, e aí tu precisa da gravidade. Tem um monte de coisinha que na medida que tu for estudando, eu acho que tu também pode ir achando outras soluções, outras coisas, e usar a própria criatividade para juntar isso tudo é fundamental, né, Thiago? Com certeza. Exatamente isso. Legal. Importante, Pode falar. então, é importante também saber todas as possibilidades que você tem e tal, estudar, tá por dentro, pelo menos, né? Dar uma lidinha rápida assim, né? Porque às vezes você tem uma solução mais fácil e você não sabe ainda. Então, às vezes você está tentando fazer algo muito difícil para resolver um problema que às vezes já tem algo mais simples de resolver, né? Então, mas é isso aí mesmo. Legal. O Jonas Jeremias entrou aqui num questionamento um pouco mais técnico aí, né?
fala sobre sistemas em tempo real e problemas com o sistema operacional. A gente sabe que quanto mais tempo real, mais problema a gente vai ter realmente com o sistema operacional, né? Sistemas operacionais, às vezes, são incompatíveis, tu usa basicamente o Windows e aí o teu sistema, ele basicamente sofre só com uma arquitetura, ou tu tenta também diversificar e aí cada um trata de um jeito. Como é que funciona para ti também? Aproveitando e complementando aí a pergunta. Não, então, tipo, o tempo real ali mesmo, né, as decisões que a gente, é que hoje a gente não trabalha, a gente trabalha realmente, tá, é com Windows, então, né, o Windows tem as suas deficiências, né, e também não é um sistema operacional em tempo real, né, não é algo crítico, e, enfim. Mas como a gente lida com isso ali nesse cenário de motéis? Então, a gente, por exemplo, a controladora, se ela parar de se comunicar por algum motivo, ela já vai tomar algumas decisões por conta própria, sabe? Então, tipo, deu problema lá no Windows, deu problema em alguma coisa, está fazendo uma manutenção, sei lá, dá algum problema, então ele vai já, por exemplo, né, imagina nesse cenário de motéis. Chegou um cliente lá agora e caiu, por algum motivo, caiu o sistema, tá? Né? Deu alguma treta lá com o computador, parou de funcionar o computador. O que é fundamental nesse cenário? É o cliente que chegou no motel poder alugar uma suíte, né? Poder né, ter a sua hospedagem, né? Para poder ter dinheiro entrando no caixa. É isso que é o mais importante, é você alugar a suíte nesse cenário. Então, o que a controladora faz por conta própria? Ela põe energia na suíte, sabe? Então, ela já deixa preparado para o cliente. Então, né, para poder contornar essas falhas de sistema. Essa é a maneira que a gente lida, tá? Legal, bacana. O Alberto também está comentando aqui, seja bem-vindo, Alberto, obrigado por prestigiar a gente, que se faltar sensor, compra do tio. É isso mesmo? Como é que é? Quem é? O Alberto Rodrigues. Se faltar sensor, não, compra do tio. O tio Beto aí, ó, ele vende vários sensores para a indústria inteira aí, ó. Quem precisar de sensor pode falar com ele. Vamos deixar o contato dele na descrição do vídeo amanhã, tá? Amanhã vai estar a descrição aí do tio Beto. Tio Beto vai estar o contato dele ali para vocês comprarem o sensor desse cara. Aproveitando que nós entramos nessa temática, né? Eu vi muita gente, quando quis começar a brincar com IoT, internet das coisas, acabava comprando equipamento de fora, muitas vezes da China, por questão de custo, por questão enfim, é só uma brincadeira mesmo, não sei se isso aí vale a pena, não vale a pena, e como na China o mercado era muito mais barato, acabava comprando lá, mesmo às vezes se arriscando de nem chegar o equipamento aqui no Brasil. Como é que está esse cenário hoje? Continua desse jeito? Ou não, já vale mais a pena hoje comprar no Brasil, porque os preços meio que estão equivalentes? Então, hoje, com certeza, tá? Se você procurar oficial, por exemplo, a gente está falando de Arduino, Raspberry e tudo mais. SP82, por exemplo, 8266. E, cara, você precisa, ainda mais aqui na empresa, né? A gente vai comprar a gente não tem o Arduino, Raspberry aqui à toa, né? A gente, apesar da gente ter a nossa solução, né? A gente faz aqui porque a gente testa muita coisa, né? E a gente usa bastante, é uma plataforma bem importante para desenvolvimento. Então, mas mesmo no cenário de desenvolvimento, que a gente não está botando isso aqui em produção, a gente precisa ter uma confiabilidade, a gente tem que saber que isso aqui realmente está funcionando e tal, né? Ou a gente não pode ter dúvida que o negócio não funciona, que é porque o equipamento é ruim, né? Porque a gente precisa ter essa certeza. Então, pode ser problema do meio, né? Aí no meio não tem como adivinhar. Mas então, o problema do equipamento e da solução tem que estar resolvido em casa. Exatamente. Então você tem que tirar essa pulga atrás da orelha. Então, né, o cenário lá na China continuou o mesmo, tá? O pessoal consegue fabricar Arduino, Raspberry, o que tu imaginar, com os componentes às vezes muito, muito frajuto mesmo, bem ruim. E às vezes até uns componentezinhos mais bobo mesmo, sabe? Um transistor, um relézinho, sei lá, algumas pecinhas assim, você encontra preço muito, muito baixo, mas com esse porém, né, que não funciona direito, ou estraga muito fácil, tudo mais. Então, mas tem lojas aqui no Brasil, acho que aquela principal aliás, muito conhecida, né, é ali de Floripa, aquele Felipe Flop,
Não sei se você já ouviu falar. Já. Aí tem coisa de Vamos qualidade. deixar também o link deles ali, tem bastante vídeos também educativos que eles Exato, fazem, né? então ele vende coisa de qualidade, tá? É coisa oficial. Então, tipo, quando vai vender aqui, tem homologação aqui no Brasil, tudo certinho, eles estão vendendo esse equipamento homologado. Então você vai achar coisa de qualidade mesmo. Então, né, às vezes para brincar até serve, né? Você vai lá, compra qualquer coisa lá da China, chega e provavelmente vai funcionar até, né? A gente espera que sim. Legal, mas oficialmente mesmo, então, compra no Brasil, que é mais garantido para produção, para quando for colocar em produção. Exatamente. Tá? Quer desenvolver com negócio de qualidade, compra no Brasil, em loja, né, confiável. Legal. Mais alguma solução que vocês vêm trabalhando, utilizando alguma coisa adicional de protocolo que vocês estão utilizando aí, de alguma novidade? Já comentou do próprio ESP 32. Vocês estão usando realmente rede mesh para fazer um conectar no outro? Vocês estão testando isso ainda? Como é que tá essas novidades que vocês enfrentam aí nesse mercado, Thiago? Então, a gente está testando, então isso aí é coisa de teste mesmo. Qual a ideia, né? Então a gente pega um ESP32, a gente testa, vê se funciona certinho do jeito esperado, se a gente está implementando correto também, né? Tem sempre um trabalho de programação, né, para te fazer as coisas funcionar. Mas qual é o passo depois? Que a gente testa e tal. A gente pega e daí sim, vamos desenhar a placa, vamos fazer do nosso jeito aqui. Então, ver os componentes que vai ali e meio que põe da nossa maneira para poder vender um produto mesmo. Então, essa é a ideia. Mas de novidade, assim, é que tem muita coisa. Tá? Se a gente pensar, é que tem muita possibilidade. Quando estás nesse meio, assim, tu começa a ter muita ideia. Por exemplo, a gente quer medir exatamente quanto gasta uma suíte, para ter um final, né, ter exatamente um watts lá. E tem um carinha que consegue medir isso, sabe? Então, tipo, a gente começa a ter umas ideias assim, mas a gente tem que meio que também focar né, ter um caminho e tal, porque senão a gente fica só rodopiando, né? Sim, Mas sim. tem bastante aplicações, assim, tem bastante coisa legal assim, para a gente poder pesquisar e tudo mais. Mas esse do ESP é um ponto aí que a gente quer evoluir, por exemplo. Legal, bacana. Vai agregar bastante coisa. Show, Thiago. E assim, né? Eu acho que o desafio maior também tá na aderência que a gente pode ser criativo e tudo mais, criar um monte de solução mirabolante, mas não está resolvendo um problema realmente do cliente, né? Como tu falou ali, eu quero medir o watts que está sendo consumido pelo quarto. Às vezes o cliente não tá nem aí para quanto que está sendo gasto lá no quarto. Essa aderência, esse tipo de solução realmente é um desafio, até porque as pessoas às vezes ficam meio assim, não vai conseguir fazer isso. É realmente isso? Essa minha visão tá certa ou não? Não, então, que no final, tudo você tem que procurar soluções que agregam valor ao teu sistema, sabe? Então, tipo, cara, se essa informação né, de exatamente quanto está consumindo uma suíte, se isso realmente não é relevante para o proprietário, cara, ele não vai pagar mais por isso. Então, não tem sentido você desenvolver isso, né? Ou às vezes você desenvolve, incuba isso aqui e talvez, né, tipo, solta lá na comunidade, alguém vai conseguir ter uma aplicação melhor para isso. Às vezes, né, não se encaixa no motel, mas se encaixa em outro lugar. Então, é por essa linha. Mas no final, como é negócios, né, Johnny, a gente não pode ficar... A gente tem que fazer um negócio que realmente, primeiro, que funcione bem e que realmente, né, traga um valor a mais aí, né? Que você dê sustentabilidade para o produto, né? Exatamente, ou que você consiga vender, ou que o teu sistema fique muito melhor, né? Se destaque de alguma maneira. Então, tipo, cara, olha só, meu sistema aqui no celular está marcando exatamente o que está consumindo. Né? Eu tive uma experiência aí interessante com o Spotify, que o Spotify, todo final de ano, ele dá aquela métrica de quantos minutos você ouviu cada música e por gênero, os artistas, tudo mais, né, os álbuns. Então, cara, eu adoro isso aí. E eu tentei cortar o Spotify recentemente porque eu já estava pagando o Google, né, o Google Music.
Pô, mas aquilo lá me prendeu, sabe? Tipo, não, cara, eu quero essa estatística. Então, tipo, às vezes é uma coisa boba, mas você prende o cliente, né? Você prende o cliente com uma informação dessa. Então, você tem que avaliar, tem que ter tudo questão de custo, balancear isso aí. Legal, bacana. Bom, estamos chegando nos minutos finais aí do nosso bate-papo. Passou rápido, não sei se para ti passou rápido, para mim passou super rápido, né? O André também está chegando aí. Obrigado, André, pela presença, sempre prestigiando o Tracker Talk, mentor também da LabTrack. Tá me devendo uma talk, hein, André? A Gabriele Coelho também está chegando aqui, dando boa noite para gente. Boa noite, Gabriel. Vamos lá, uma última pergunta para a gente encerrar a talk de hoje, né? Considerando o cenário da onde vocês começaram a empresa, né? Todo o trabalho que teu pai teve, que tu acompanhou e depois tu entrou no negócio e deu continuidade, então você já tem toda uma bagagem aí de experiência nas costas aí, né? Hoje, né? Quanto tá mais fácil criar uma solução IoT, e criar solução não que eu digo de laboratório, né? Criar uma solução realmente de colocar ela em produção. Eu tenho uma necessidade, vou testar essa necessidade, como tu falou, é muito importante eu testar em casa, com a protoboard, alguma coisa, depois desenhar, fazer todo o escopo do meu projeto, mandar produzir e realmente entregar para o meu cliente algo em produção. O quanto que se tem hoje de facilidade com relação ao que existia antigamente e qual o tempo, mais ou menos, que tu acha que dá mais para desenvolver alguma coisa? Claro que o tempo é relativo, né? Mas pelo menos para desenvolver uma solução em que abranja essas etapas, né? De testar em casa, testar no laboratório, produzir uma placa e colocá-la em produção e realmente entregar ela para o cliente. Tá? São duas perguntas numa só, tu notou, né? Eu já aproveitei que era a última e emendei duas. Então, assim, o quão mais fácil tá, né? Criar esse tipo de solução baseado no histórico que vocês têm e o prazo que normalmente se leva para realmente a gente produzir alguma coisa e entregar para o cliente. Então, o tempo que leva depende muito de tanto de conhecimento que você já tem, sabe? A bagagem que você já tem. Tá? Tudo fica mais fácil depois que você já aprendeu, até em questão de, por exemplo, beleza, você desenha uma placa, né? Se você nunca fez isso, pô, você vai ter esse trabalho de desenhar uma placa. Então, né, vai ter que entender certinho como monta o circuito, tudo mais. E depois que você desenha uma placa, você vai ter que mandar fazer, né? Então, pô, você mesmo vai fazer? Você pode fazer a placa também em casa, se quiser, né? Pode botar lá no aço. Meu Deus, usar corre. Nossa, ácido. Pode fazer, tu vai conseguir fazer. E os loucos que usavam aquelas micro retíficas para desenhar a placa também, né? Dá para fazer também, né? Usar uma impressora 3D, mas ela com micro retífica para poder desenhar a placa. Com certeza. Nossa, imagina. Meu pai é gamado nessas coisas até hoje. Beleza, mas não é viável. Vamos lá. Bom, mas daí depois você descobre já um caminho mais fácil. Pô, tu pode terceirizar isso aí. Então daí você já vai ter contatos, você já vai ter, né? E, cara, às vezes não é só a placa que você vai terceirizar, né? Só a placa de circuito impresso, no caso, só a placa verdinha ali, bonitinha, né? No caso, essa aqui sem os componentes, por exemplo. Você, né, chegando a placa sem os componentes, você vai ter que soldar. Então, tipo, cara, mais um tempo também. Mas tem gente que solda, então você descobre que tem gente que solda, tem gente que faz isso, coloca naquela máquina, né? Tu pode mandar para a China, né, o teu projeto e o pessoal fazer. Mas tem gente aqui no Brasil que faz também. Então, é todo um caminho, esse tempo é muito relativo por causa disso, tá? É muito, né, você vai perder tempo para desenvolver e você vai, né, talvez até ter uma certa experiência nesse mercado, daí tu já vai ter alguns atalhos já, tu não vai ficar passando por esse negócio, daí consegue ser rápido. Hoje a gente consegue em torno de, digamos, né, a gente já pesquisou aqui a placa, a gente já sabe o que quer, tá? Tipo, mais ou menos a gente já sabe o que quer. Que é o caso agora do painel que a gente desenvolveu, tá? E, tipo, a gente usou essa placa aqui mesmo, mas ela não é ideal, sabe? Agora a gente sabe o que a gente quer. Agora a gente pode, em uma semana, mandar produzir, se a gente quiser, sabe? Então tem essa... hoje pra gente tá mais fácil fazer isso. Hoje tá muito mais fácil, mas já foi muito mais difícil.
Legal. Outra pergunta que tinha feito. Se realmente tá mais fácil hoje em dia criar soluções desse tipo, criar soluções de IoT, né? Baseado no histórico que vocês têm aí. Não, tá mais fácil Soluções finais mesmo, né? Não digo essas de laboratório com protoboard protoboard de board de desenvolvimento. Soluções então, realmente, como tu falou, todo esse caminho, né? Ah, tem um cara que monta a placa para mim, tem um cara que já solda. Tá mais fácil, tá mais tranquilo hoje? tá muito mais fácil, tem muita empresa, como eu comentei, a China é tipo até então, né, tem sido um berço aí de indústria mesmo, fábrica, então você manda lá o projeto, os caras já te dão um orçamento, e aqui no Brasil também existe isso, então, como o mercado está muito aquecido, tem muitos players agora, então é tudo mais fácil agora para você conseguir encontrar isso, apesar de que é um mercado muito, muito novo, né, então a gente está engatinhando aí. A gente vislumbra coisas e, né, tem ideias, tudo mais, né, tipo, a gente sonha, por exemplo, lá com 5G, com coisas do tipo, e porque é muito novo ainda, e a gente pode surgir muitas soluções, vai surgir muitas soluções ainda. Mas, já como é um mercado aquecido, já facilitou muito, porque tem muita gente já tendo essa base, essa estrutura aí. Então, empresas grandes já, né, fazendo um chip, no caso, um sensor de verdade, um negócio que funciona. Tem empresas grandes fazendo biblioteca para você utilizar. Então, é um mercado que está amadurecendo muito rápido. Então, está tudo mais fácil por causa disso. Legal, bacana. Bom, Thiago, chegamos ao final da nossa talk, então, se tu quiser dar um tchau para a galera aí, eu vou abrir para te fazer esse tchau geral. Tchau, galera. Não, valeu aí, pessoal, que acompanhou hoje. Todos vocês, pessoal da família, tá de peso aí, né? E muito obrigado mesmo, tá? Qualquer coisa, manda um Insta, tem as comunidades lá também da LabTrack também, que tem do IoT, tem do .NET. Então, pode me procurar lá, qualquer coisa a gente está à disposição. Show de bola. E vai estar todos os nossos contatos no vídeo que vai estar gravado aqui no canal também amanhã. Tá? Bom, obrigado a todos pela presença, obrigado a todos por prestigiar a nossa talk. Lembrando que o Tracker Talk ele é um programa que começou agora durante esse período de pandemia, já era um projeto da LabTrack, a gente acabou antecipando ele um pouco para poder transmitir um pouco mais de conhecimento, de uma forma mais leve, de uma forma mais descontraída, através dessas entrevistas aqui. A gente está com um outro projeto muito bacana, que a gente está, a princípio, chamando de Tracker Pills, né, que são pílulas de conhecimento em doses homeopáticas, sem contraindicação, em que, inclusive, o Thiago, vou fazer o convite aqui ao vivo, né, teve o pessoal ali já louco para ver um hands-on, alguma coisa funcionando. O Thiago vai ser convidado para demonstrar para a gente alguma soluçãozinha dessa, né, de IoT, programando no computador, fazendo rodar na placa, acender, desligar uma luz, enfim, alguma coisa que a gente consiga enxergar realmente, né, Thiago? O que dá para a gente fazer? Tá? Também, se você gostou desse conteúdo, né, se inscreve no nosso canal, clica ali na sinetinha, ali no cantinho também, tá? Para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai ter, tanto do Tracker Talk quanto do Tracker Pills. A gente quer fazer um especial Tracker Talk Carreiras, em que a gente vai estar chamando algumas pessoas que tiveram a sua carreira de forma mais peculiar, de forma mais com todo um potencial e exploraram isso, e a gente vai poder trazer então para conversar, para saber como é que eles conseguiram alcançar determinados cargos aí no mercado. Tá? Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de material, se inscreve no nosso canal, habilita a sinetinha, a gente vai estar sempre lembrando vocês quando tiver uma nova talk para vocês poderem prestigiar. Lembrando também que esse vídeo aqui ele vai ficar gravado no nosso canal, e amanhã ele vai estar com todos os links de acesso ao LabTrack, tanto no Instagram, LinkedIn, Facebook, o nosso canal de conversas através do WhatsApp também vai estar ali, tá? E aí lá você pode encontrar o Thiago, que também é mentor da LabTrack, pode me encontrar, diversos mentores aí que nós temos dentro da nossa rede, e também os nossos alunos, ex-alunos, e todo o pessoal que segue a LabTrack como um todo.
tá? É um canal aberto para conversar, trocar ideias, eventos, cursos, enfim, tudo que tiver de novidade, de coisa que a gente pode estar conversando, a gente usa o canal lá para conversar. Beleza? No mais, desejar um bom restinho de terça-feira, uma boa semana para todos e até o próximo Tracker Talk. Valeu! Tchau!